O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, do 6 ao 8. Nós vamos falar sobre a festa dos pães asmos. O que será que essa festa tem a nos ensinar? O que nós podemos aprender com essa festa que foi instituída por Deus lá no Antigo Testamento? O que uma festa, a princípio, tão distante culturalmente de nós, talvez se você é um judeu e está aqui, você sabe um pouco do significado cultural que ela tem. Mas o que uma festa que foi instituída há tantos anos atrás, que a princípio, em termos culturais, não tem absolutamente nada, a princípio, com a cultura brasileira, de que forma essa festa, na verdade o espírito dessa festa, pode nos ensinar, nos confrontar e dar esperança, direção para eu e você aqui no Brasil, século XXI, aqueles que estão acompanhando agora, aqueles que vão acompanhar, vão assistir de repente essa pregação em outros momentos. Levítico 23, do 6 ao 8, está escrito assim, eu vou ler, peço que você acompanhe a leitura. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Esse é o típico texto que quando, de repente, a gente vem para a igreja e o pregador lê um texto desse, você fala, eu acho que eu errei de culto, né? De repente cria um outro texto. E esse tipo de emoção, às vezes não, primeiro passa por mim. Né? O que esse texto, a princípio, tão distante? Né? Porque se a gente fosse pregar nos 10 mandamentos, nós já sabemos, pelo menos teoricamente, embora desobedeçamos todos os dias, mas são textos que existe uma conexão direta em qualquer tempo. Mas esse texto aqui, né? Lembre-se primeiramente que foi Deus, o Deus eterno, triuno, sábio, perfeito, Ele que instituiu não somente essa festa, mas outras festas para o povo de Israel. Não pense que é só você, paulistano, que vive numa correria intensa. O povo de Israel, naquele contexto também, já se cansava muito, tinha batalhas extremas, internas e externas, e o próprio Deus que se preocupa e sempre vai se preocupar com o seu povo, sabendo que na caminhada nossa na vida, né, como já dizia lá o poeta, né, pela longa estrada da vida, ele dizia que vou correndo e não posso parar. Ele só falava, né, porque ele parava, ele se cansava. E na verdade, quando a gente para pensar, tendo a Bíblia como referência, o que nos cansa mesmo na caminhada da vida é o pecado. O pecado é que provoca cansaço. Né? Você todo domingo ouvir a palavra, saber que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a expressão do seu ser. Amar o próximo como a si mesmo. Mas no mesmo domingo que você ouve isso, saber que você não consegue cumprir isso no nível da perfeição. Todo mundo aqui sabe como deve tratar o próximo, o pai, a mãe, o filho, né? O amigo, o inimigo. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que a gente não deve ter pensamentos sujos, né? A gente deve ter pensamentos limpos. Mas a gente erra todos os dias nisso daí. Isso cansa. Isso cansa. Então o próprio Deus, sabendo que o pecado nos cansa, alguns se cansam tanto a ponto de desistir da vida,
nessa caminhada cansativa, é o próprio Deus que instituiu, por exemplo, o dia do Senhor. Um dia para a gente parar com as nossas atividades, se reunir como povo de Deus, deixar as preocupações, não esquecer delas, mas nesse momento aqui, não é para a gente se preocupar com as outras coisas. Não estou falando que isso não seja, que seja sempre tranquilo para todos, mas a ordem bíblica é essa. É Deus que pensou nesse momento aqui, para a gente parar, reunido como povo de Deus, em torno da palavra, e ouvir a voz de Deus para nos dar de novo aquele coração calibrado. Não foi só o domingo que Deus inventou para nos dar descanso. E o descanso do domingo é meio paradoxal, né? Porque lá no fundo, ainda mais num domingo frio como esse, talvez debaixo da coberta, você imagina que estaria descansando. Porque eu sei que alguns vêm aqui mais de perto, outros vêm mais de longe. O meu amigo ali veio lá da Zona Leste, lá de Poá. Então eu imagino que quando a gente pensa no descanso, a gente pensa sempre no descanso físico. Também. Mas a palavra de Deus diz que quando nós trabalhamos culticamente no domingo, nós descansamos em Deus. Como um amigo meu disse esses dias, pregando também no domingo, ele disse que se você, e todos nós temos experiência disso, tá? Se você fica em casa descansando debaixo da coberta, pode ser que fisicamente talvez você descanse, talvez. Mas você entra a semana cansado espiritualmente. Porque você quebrou o dia do Senhor. Então você já entra culpado. Agora, se você, mesmo enfrentando o trânsito, já que você quer congregar em Pinheiros, então alguns vão ter que pregar um trajeto um pouco maior. Se você vier aqui, sentado, levantando, ajoelhado, ouvindo a pregação, se cansar, trabalhando culticamente, servindo a Deus, você encontra descanso no trabalho de Deus. Nilson, explica pela lógica. Se a Bíblia não explicou, quem sou eu para explicar? Mas a Bíblia ensina assim. Então venha cansado e trabalhe no domingo, aqui na igreja, que você entra a semana espiritualmente descansado. Agora ouse desobedecer a Deus, descansando em casa. Aí você começa a semana cansado espiritualmente. Mas não foi só o domingo que Deus instituiu, tem várias outras festas. A Páscoa é uma delas, talvez um dia a gente fale sobre ela, mas hoje é sobre a festa dos pães asmos. É Deus, sabendo que nós temos um ritmo, Ele faz algumas paradas para a gente descansar nele e depois voltar para a correria, mas agora com o coração calibrado em Cristo Jesus. Alguns detalhes dessa festa aqui. A festa dos pães asmos começava no dia seguinte da Páscoa, começava num sábado e durava uma semana. Todos os dias deveria se comer pão asmo, ou seja, pão sem fermento. E aí tem mais um detalhe, né? Eu, como bom mineiro, que fui educado no café com leite e aquele pão caprichado, com queijo e manteiguinha, eu não ia gostar muito desse pão asmo. Olhando, né, de forma superficial. E aí quando a gente começar a entender o conteúdo da festa, parece que não lembra uma festa. Mas se foi Deus que inventou, você pode ter certeza que é a gente que está errado e Ele está certo. Você sabe disso. Mas vamos lá, né, assumir as nossas fraquezas aqui. E aqui, na festa dos pães asmos, você tinha uma ordem positiva e uma negativa. Uma coisa que você tem que fazer e uma coisa que você não pode fazer. Nessa festa, você tinha que comer pão asmo, pão sem fermento, todos os dias. E nessa festa você deveria tirar todo o fermento que porventura houvesse na sua casa. Porque, biblicamente, fermento, em geral, tem um momento só nas Escrituras que o fermento é comparado ao Evangelho. Na parábola do fermento. Né? Você coloca um pouco de fermento, Evangelho, mistura na sua vida toda,
E quanto mais o fermento do Evangelho entrar no seu coração e mexer com toda a sua vida, mais santo você é. Tirando essa parábola, todas as vezes que aparece fermento na Bíblia é coisa ruim. Cristo falou, cuidado com o fermento dos fariseus. E aqui, no Antigo Testamento, fermento lembrava o Egito, lembrava escravidão, lembra pecado, o grande problema meu e seu. O povo, então, ele estava rumando, tinha saído do Egito, rumando à terra prometida, e Deus, todas as vezes que se comemorava a festa dos pães asmos, ele estava querendo dizer, e aí já começa a ter aproximação com a gente. O Egito ficou para trás. Agora é um povo novo, é o meu povo, numa terra nova, e tudo que ficou para trás, ficou para trás. Mas não dá para trazer uma coisinha só? Nada. Absolutamente nada. Essa era a luta deles, essa continua sendo a minha e a sua luta. Nessa festa tinha um momento que era muito interessante, um momento pedagógico, assim como acontecia na Páscoa, que em algum momento os filhos perguntavam para os pais, pai, o que tem de diferente nessa noite? E aí o pai ia ter que ensinar sobre a Páscoa. Houve um dia que Deus libertou o seu povo, enviou as pragas, na última praga, a mais dramática de todas, o anjo da morte iria passar, mas naquelas casas que tivesse o sangue do cordeiro, ali a morte não ia entrar. Então criava-se uma curiosidade nas crianças, queria ser saciada pela explicação dos pais. Assim como hoje. Hoje nós vimos aqui um batismo, 2 batismos de criança. Eu tenho certeza que vários aqui ainda acham que batismo infantil, batismo de filho de crente, talvez seja o único erro da igreja presbiteriana, né? Porque deixou infiltrar um pouquinho de romanismo. Lá no fundo eu sei que vários têm dúvidas sobre o batismo infantil. Pergunte, para a gente conversar sobre a aliança de Deus, que não é só com os pais, é com os filhos. Pergunte para a gente entender um pouco o que significa a circuncisão. Abraão foi circuncidado já velho, mas o seu filho Isaque, as 2 crianças aqui, elas têm mais de 8 dias, né? Ela tem mais de 8 meses, eu não sei se o menorzinho já tem, não? 6 meses. Mas era mais velho do que na circuncisão, porque na circuncisão era com 8 dias. E a pergunta que muita gente faz é, mas o que uma criança com 6 meses entende do que está acontecendo? Eu imagino que nada. A minha Valentina também, com 3 meses, eu imagino que nada. Só que na Bíblia, batismo infantil é privilégio e responsabilidade dos pais. Assim como lá na circuncisão. Batismo infantil é responsabilidade e privilégio dos pais. O substituto da circuncisão no Novo Testamento é o batismo infantil. Mas isso é um outro sermão, não é o de hoje. Na festa dos pães asmos tinha um momento pedagógico, que era mais ou menos assim. Os pais, querendo criar uma curiosidade nos filhos, e lembra do espírito da festa, nada de fermento. Então, uma semana antes, a mãe arrumava toda a casa e intencionalmente deixava pedaços de pão com fermento espalhado na casa. Aquelas famílias tinham filhos pequenos, adolescentes, né? Então alguns pedaços de pão bem grande, para os filhos menores notarem, e uns pedaços bem escondidinhos. E aí o pai, com um pedacinho de pau de madeira, um pedacinho de tecido, ele começava a falar assim, ó, vamos procurar aqui em casa onde tem fermento, porque Deus disse que é para tirar todo o fermento. E aí como detetive, e uma vela, começavam a procurar, e os filhos interessados, né? Com o olho arregalado. Os pães maiores, para a criançada não desanimar, mãe, achei um aqui, vamos tirar. Primeiro, não rele a mão, só o papai é que pode pegar.
E o pai, com todo detalhe, um pão, ele não pode relar na pele dele, com um tecido, um pedacinho de pau, tirava, colocava ali com todo cuidado, e criando aquela dramaticidade. Os filhos mais velhos olhavam para um pedaço, pai, tem um ali, ia lá e catava tudo. Será que acabou tudo? Eu acho que tem um ali. A ideia era gerar uma curiosidade nas crianças para tirar tudo o que tinha fermento. E no final, aquilo era queimado. E depois vinha o ensino. Pai, por que essa noite é diferente? É porque Deus, o Deus que se preocupa conosco, Ele não quer, Ele nos ama. E o que nos faz separação entre nós e Ele é o fermento, é o pecado. Por isso é que a gente retira tudo o que é pecado da nossa casa. Então isso ensinava aquelas crianças. O Deus que Ele não ia tolerar nenhum tipo de flerte com os ídolos que não são. Essa era a luta deles naquela época e continua sendo a luta nossa de todos os dias. E aí um princípio para a nossa reflexão aqui. Qual é o grande? Qual era o grande? Qual é o grande? Qual continuará sendo até a volta de Cristo? O grande problema do ser humano. Qual realmente é a causa da desgraça, né, do que os filósofos chamam de condição humana? Por que a gente sente inveja? Por que a gente sente um ódio desmedido? Por que a gente não ama aquilo que realmente é amável? E às vezes a gente tem um gosto sujo por coisas que são deploráveis. Por que santidade, às vezes, na nossa cabeça é coisa chata? Por que mundanismo, às vezes, é coisa divertida? Dramas que eles viviam, dramas que nós vivemos. O grande problema meu e seu é o pecado. Naquele que não é cristão, o pecado domina. O respirar de um ímpio, ele já é pecado. O exemplo que eu já dei e repito. Quando um ímpio, alguém que não crê em Deus, mas que é um bom cidadão, que é uma pessoa que, né, um bom cidadão, bom profissional, um bom vizinho, mas não crê em Deus, biblicamente ele é um ímpio. O respirar dessa pessoa já é pecado. Ele é dominado pelo pecado. Ele pode até ter boas obras do ponto de vista social. Do ponto de vista de salvação, é lixo. Se a gente definir pecado como sendo qualquer coisa que nós fazemos que não é para a glória de Deus, então, inclusive, quando você faz uma boa obra social, do ponto de vista de Deus, isso é pecado. Você faz uma pergunta, você fez isso para quê? É para a glória de Deus? A pessoa responde, cara, eu já te falei, eu não creio em Deus. Então isso é pecado. Pecado é muito mais profundo do que a gente imagina. Agora, isso na vida do ímpio. Na vida do cristão, graças a Deus, não por mérito do cristão, porque ele não tem mérito nenhum. Inclusive o cristão é aquele que se admite que não tem mérito. O cristão, né, uma das primeiras características, é aquele que se vê como ele é, um miserável que precisa de Deus. Mesmo o cristão, ele lida com o pecado. O pecado não domina mais, graças a Deus, mas ele luta contra o pecado todos os dias. E graças a Deus que é uma luta. Porque naqueles dias de crise que a gente passa, e às vezes a luta contra o pecado é tão intensa, e que você às vezes sente que não é cristão, a luta contra o pecado, talvez seja a principal evidência de que você é cristão. Porque quem não é cristão já não luta mais. Quem é cristão, luta. Então, em dias maus, lembre-se disso. Nos dias de desânimo, lembre-se disso. Lembre-se de outras coisas também. Mas se apegue também a isso. Se você está lutando contra o pecado, talvez essa seja a principal prova de que você é cristão. A partir disso, continue. Volte-se para Cristo, confesse o pecado e continue a caminhada. Voltando aqui para a festa. O problema nosso é o pecado. E aí uma outra pergunta.
É um problema externo ou interno? O problema que nós temos é externo ou interno? Ele também é externo. Porque a Bíblia diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Mas o grande problema que nós temos é interno. Nosso coração. Pecado que o resíduo do pecado que ainda resta em nosso coração. E como resolver esse problema? Como que se resolve o problema do pecado? Antes da gente lembrar o que a Bíblia ensina, vamos lembrar algumas soluções mentirosas, mas que a gente às vezes acha que é verdade. Indo lá para a Idade Média, eu quero citar aqui algumas pessoas que tentaram resolver o problema do pecado, ignorando o que a Bíblia ensina de alguma forma e tentando confiar em esforços humanos. São aqueles famosos, hoje ainda existe, os programas de reformulação moral, que podem te iludir durante uma semana, 2 semanas, enfim, algum mês, de você exteriormente buscar um sistema tão rígido, mais ou menos aquele que nós fazemos no regime, e achar que isso também resolve o seu problema espiritual. Então, por exemplo, uma seita dos essênios, eles tinham um ponto positivo, na verdade talvez até outros pontos, mas pelo menos um ponto positivo de um grupo chamado os essênios. Eles estavam insatisfeitos na sociedade onde eles viviam, que era muito impura. E até aí, beleza. O problema é a solução que eles chegaram. Já que a sociedade está impura, o que a gente faz? A gente foge da sociedade. Então, essa é a essência do pensamento monástico. Os monastérios, os monges da Idade Média raciocinavam dessa forma, em termos gerais. E tinham vários pontos positivos, tá? Aqui eu quero enfocar esse ponto negativo. É de achar que já que eu estou numa cidade tão impura, tão decadente, embora cheio de progressos tecnológicos, arquitetônicos, mas do ponto de vista moral tão decadente, já que eu estou numa cidade assim, e eu não estou conseguindo lidar com as tentações, o que eu faço? Eu fujo. O problema é geográfico. Então eu saio desse lugar e vou para um outro, e aqui está resolvido o meu problema. É verdade que às vezes nós devemos evitar vários lugares. É verdade, todo mundo aqui sabe, que em alguns lugares são mais perigosos do que outros. Mas geograficamente, nesse universo, não existe nenhum lugar onde você pode falar assim, aqui eu estou livre de tentação. Um personagem lá do monasticismo, um monastério, um monge chamado Antônio, ele teve a seguinte atitude: ele abandonou a vida em sociedade, doou tudo que tinha para os pobres, e ele passou a viver numa caverna do Egito. Problema, ou melhor, pergunta, resolveu o problema? Não. Teve um que teve uma atitude mais radical ainda. O Amon, monge Amon, ele ficou famoso por nunca ter se despido em nenhuma ocasião, e ele jamais tomou banho. Eu sei que essa é uma tentação em dias de frio como esse, tá? Mas isso resolveu o problema dele? Agora, dos 3 que eu vou citar, um cara chamado Simão Estilita, não é estilista, Estilita, ele viveu durante algum tempo, preste atenção, enterrado até o pescoço. A ideia é que você deve afligir o seu corpo para expurgar pecado. Você deve bater em você para expurgar pecado. Já que as tentações normalmente são carnais, então você machuca a sua carne para ver se resolve um problema espiritual. Então ele viveu durante algum tempo enterrado até o pescoço, durante alguns meses, e depois ele construiu uma torre, a princípio de uns 4 metros, depois de 20 metros, e uma torre mais ou menos do tamanho, da largura desse púlpito. E viveu em cima dela durante alguns meses.
achando que isso ia resolver o seu problema. Um outro monge, esse eu não lembro o nome, consciente das tentações sexuais que o assediavam, e olhando para o texto bíblico, que nós vamos ler no final, que diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se tua mão, teu braço te faz pecar, arranque-o. Ele arrancou o seu membro. Pergunta, resolveu o seu problema? Não. Então, como resolver o problema do pecado? Primeiro é não criar ilusões, fantasias, mentiras, de que essencialmente é um problema interno, embora existam problemas externos. Lembre-se do que a Escritura ensina, que depois de Gênesis 3, o pecado, ele está dentro de nós. É o que nós chamamos em teologia de doutrina da depravação total. O pecado, ele vem de fora, primeiramente. Mas depois de Gênesis 3, todos nascem pecadores. Os pais sabem disso muito bem. Você não precisa ensinar o seu filho a falar palavrão, a ser ingrato, a ser mal educado, a dar tapa no seu rosto, a falar não, não. Você não precisa ensinar. Isso vai surgir naturalmente depois de Gênesis 3. E não existe nenhum recurso nesse mundo que muda isso. Você pode fazer o seu programa de aperfeiçoamento moral o que você quiser. Isso pode te iludir um dia, 2 dias, uma semana, mas vai acabar. E quando eu falo um dia, 2 dias, uma semana, não é que você conseguiu, você se iludiu de que você conseguiu resolver. Porque normalmente quando você consegue fazer as coisas, você fica orgulhoso. O orgulho já é pecado, então já manchou tudo. Já manchou tudo. Então você fala assim, Nilson, eu te desminto. Eu consegui ficar uma semana sem pecar. Bom, você não entendeu o que é pecado. E mesmo se você conseguisse, e se você se sentiu melhor do que eu, você já foi orgulhoso, ou seja, já pecou. É muito mais sutil do que a gente imagina. O orgulho está na base de todo o pecado. Mas como, então, resolver o problema do fermento na nossa vida? Biblicamente, nós sabemos que o único que resolve o problema do fermento na minha e na sua vida é aquele que é chamado na Bíblia de o pão da vida, a água da vida. O problema do pecado é tão sério e tão profundo que ele foi no nosso coração. Repito, nenhum recurso desse mundo consegue resolver esse inimigo, vencer esse inimigo. E é somente aquele que morreu no nosso lugar, pagou o preço de todos os nossos pecados, ressuscitou. É somente quando o Espírito Santo vai lá no mais profundo do nosso ser, nos convence do nosso pecado, abre os nossos olhos para que a gente não confie mais em nós mesmos e nenhum recurso desse mundo, e fixa os nossos olhos nele, no Senhor Jesus Cristo, é que nós temos perdão de todos os pecados. Ele tira todo o fermento. Ele perdoa todos os pecados passados, presentes e futuros. E uma chave na nossa luta contra o fermento diário, porque todos nós lutamos contra o fermento, contra o pecado, é saber que, se você não tem Cristo, você nem entrou para a luta ainda. Você nem entrou para a vida ainda. Você nem entrou para o jogo. Você é uma marionete nas mãos do diabo e do pecado. E a discordância que você tem em relação a isso que está sendo falado, que eu não inventei, é a Bíblia que diz: se você não tem Cristo, você nem entrou para o jogo. E quando você fala protesto,
é o sinal de que você não entrou para o jogo. O que você precisa é de lembrar do que a Bíblia nos ensina, para todos nós, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que lhe deu o seu Filho para proporcionar perdão e vida eterna para aqueles que creem nele. A partir disso, você entra para o jogo. Você entra para a vida. Você vai viver alguns anos aqui lutando contra o pecado, mas sabendo que tem a vitória, e aí depois você tem a eternidade na glória. Morrer dizendo não para Cristo é viver iludido esses anos que a gente tem aqui, 100 no máximo, nas melhores hipóteses. Viver uma vida ilusória e desgraçada, na acepção da palavra, e depois enfrentar uma eternidade na presença de Deus, como um justo juiz para sempre. Agora, os cristãos, o povo de Deus, aquele que crê em Cristo pela graça de Deus, como continuar essa caminhada na luta contra o fermento, na luta contra o pecado? Uma primeira chave, e por questão de tempo a gente para nela, é saber que, para o cristão, os pecados contra os quais você luta são pecados perdoados. É uma luta, lembre-se das duas coisas. Se você exagerar de um lado, você está errado. Se você acha, cristão, que você consegue lutar contra os pecados baseados na sua força, você já deve ter experiência que isso não rola. Quando você acha que está vencendo, você se sente superior àqueles que não estão vencendo, na sua opinião. E quando você, olhando só para você, para a sua força, tenta uma vez e não consegue, tenta uma outra vez e não consegue, vem uma semana, cai naquele pecado, entra na outra semana, cai naquele outro pecado, você cansa, a ponto de querer desistir. É que você está olhando só para o seu recurso. É lembrar que, para o cristão, se você creu e continua crendo em Cristo, todos os seus pecados foram colocados na conta de Cristo, Ele pagou todos. Toda a justiça de Cristo foi colocada na sua conta, de forma que o Pai olha para você, não só vendo você, Ele vê Jesus Cristo em você. O sangue de Cristo lavou toda a sua vida. Você continua lidando contra pecados. E é necessário que você se arrependa e volte-se para a cruz todos os dias. Mas os pecados contra os quais um cristão luta são pecados que já foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas se já foram perdoados, por que eu tenho que pedir perdão? Você sabe a resposta, né? Você sabe. É porque um cristão verdadeiro, quando peca, fica triste. É um cristão verdadeiro, quando peca e lê a Bíblia, está na igreja todo domingo, está ouvindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É porque você vê todos os heróis da fé, pecadores miseráveis. Paulo, o grande Paulo, o escritor de 13 cartas, o exemplo de teólogo, o exemplo de plantador de igreja, o exemplo de pessoa piedosa, ele se considerava o pior dos pecadores. Leia tudo que Paulo escreveu, leia tudo que está na Bíblia, você vai ver cristãos que lutavam contra pecados já perdoados, mas que se entristeciam todos os dias, e iam para a cruz e saíam da cruz alegres por terem seus pecados perdoados. Esse é o movimento que todos nós devemos fazer todos os dias. E quando nós esquecermos, lembremos uns aos outros. Quando eu esquecer, me lembre. Quando você esquecer, o teu irmão deve te lembrar. Que nós possamos recomeçar a nossa vida nessa semana, lembrando da seriedade, da malignidade do fermento. O que existe de resíduo de fermento na sua vida, na minha vida? Olhares, pensamentos,
relacionamento com rede social, o que isso desperta? Porque a culpa não está lá. O que existe de feiura, malignidade, sujeira na minha mente e na sua mente? Desejos, inclinações, seja em que área for. O que ainda existe de podre, de fedorento, espiritualmente falando, quando a gente abre a boca? Quando a gente fecha a boca, mas fica no coração. O que existe de sujo na minha e na sua vida? Isso é fermento. E a Bíblia nos chama a jogar todo o fermento fora. E a gente não tem força para resolver tudo isso. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, e só nele, existe esperança. Ele nos perdoa. Ele nos purifica de toda essa sujeira. E quanto mais estivermos encantados com Cristo, mais as tentações do mundo terão menos poder. Mais de Cristo, menos do mundo. Isso é o que eu e você precisa. E eu termino lá com Mateus 5, 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30. Os irmãos que vão cantar, se quiserem, podem vir aqui para frente já. Mateus 5, 29 e 30. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Esse texto não ensina que nós devemos lidar com o pecado olhando para isso daqui literalmente. Que já tem exemplo. Primeiro, o texto não quer ensinar isso. Arrancar o seu olho literalmente. Não vai resolver. Na verdade, vai criar um segundo problema. Se você for do SUS, aí pior ainda, o terceiro problema. E eu falo com todo respeito, eu não falo com os enfermeiros, nem os médicos. Esse a gente tira o chapéu. Estou falando com o sistema. Você sabe como é que é. Então, olhando para esse texto, não é nem superficialidade, não, pecadinho a gente vai administrando. Nem superficialidade e nem literalidade. Nenhum dos dois vai resolver, vai piorar. Se não é superficialidade e nem literalidade, o texto nos ensina sobre radicalidade. Eu sei que externamente, parece que arrancar um olho literalmente, ou arrancar o braço, é mais radical do que lidar com o coração. Não. Eu consigo, seria errado. Mas se eu, bebesse algumas substâncias alucinógenas e pedisse, corta o meu braço, alguém cortaria, ou até eu cortaria. Eu não resolvo o problema e eu consigo fazer isso. Estou errado. Agora, quem consegue, baseado nas próprias forças, entrar no seu próprio coração e tirar tudo que está sujo lá de dentro? Quem consegue? A gente acha que ser radical é cortar o braço mesmo. Não. Radical é lidar com o pecado como a Bíblia diz que tem que lidar. Morrer para o pecado. Cortar o braço é mais fácil. Morrer para o pecado todos os dias é mais radical do que cortar o braço. Não superficialidade, não literalidade. A radicalidade na luta contra o pecado, na força que vem de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê força para começarmos uma nova semana na presença de Deus, lutando contra os pecados, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.